Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AllTV e também pelas redes sociais, AllTV, a TV da internet, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 13h, você curte, você comenta, você compartilha a nossa transmissão. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana por aqui com saúde, com empenho, com dedicação, boas vibrações para todo mundo. Um dia especialíssimo, porque nós vamos tratar por aqui de cultura, de artes plásticas, e o nosso convidado de hoje é o artista plástico Rafael Murió. Tudo bem, Rafael Murió? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala, mais uma vez aqui, para essa nossa conversa sobre o seu trabalho, que nós vamos conhecer hoje. Tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde, Mauro, boa tarde, Zenilda, boa tarde, Lídia, boa tarde, Fausto Camunha, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão nos vendo. É um grande prazer estar aqui no Gente que Fala. Olha, pessoal, Rafael Murió, um apaixonado pelas artes, ele começou a pintar ainda criança, aprendeu as técnicas muito cedo, teve aulas com grandes mestres ainda na adolescência e desenvolveu seu próprio estilo e técnica com o passar dos anos e também com muitas viagens e estudos feitos em museus e ateliês em vários países do mundo. Aqui é só um preâmbulo, né, Murió, para a gente disparar aí a sua história e contar como é que você descobriu esse amor, essa paixão pelas artes plásticas. Olha, na verdade, não fui eu que descobri, né? Quem descobriu foi minha mãe. Eu acredito que meu irmão e eu, a gente aprontava muito, né? Tanto que um dia minha mãe nos levou numa professora de pintura de bairro, né? A gente pintava gesso, pintava tela, e ela também acabou pintando, né? E de repente, acho que ela percebeu que eu gostava daquilo, né? E daquela professora eu fui parar num grande professor, que era o Henrique Bastilha, que morava aqui, eu moro na Moca, né? Morava na Moca, era um dos únicos pintores vivos de igreja. E ali eu comecei a gostar realmente da arte, né? Mas gostar da arte, porque também eu devia pintar parede, eu devia pintar com lápis de cor, eu devia pintar papel, e assim por diante, né? E tinha uma característica muito legal nesse professor, né? Antigamente, você não fazia o que você queria fazer. O professor, o mestre, ele andava com uma régua na mão, né? Imagina, eu tinha 9 anos de idade, hoje eu tenho 68, né? Eu, com os 9 anos de idade, no ateliê dele, e eu tinha uma tendência a desenhar coisas diferentes. E ele queria que eu desenhasse coisas acadêmicas, né? Quando ele desenhava alguma coisa diferente, um rabisco qualquer, ele pegava a régua e batia na minha mão e me fazia pintar as coisas acadêmicas, né? E foi assim que eu comecei a minha vida de artista plástico. Agora, uma descoberta da sua mãe, você falou 9 anos de idade. Foi exatamente aí, nessa idade, que sua mãe percebeu que você gostava muito das artes plásticas? Eu Ou antes acho de... que ali por volta de uns 7 anos de idade, 8 anos, como eu te falei, né? Então, é lápis de cor, como toda criança, né? Adora rabiscar, rabiscar, rabiscava a parede. Aí, com 9 anos, eu tenho uma prima chamada Marilena, que já pintava, né? Ela é a minha precursora de tudo, né? Minha mãe vendo ela pintando e achou que, de repente, a gente pudesse ficar mais sossegado, né? Com a pintura, tivesse uma lente diferente, né? E aí, então ela levou a gente a essa professora que era a Dona Norma, né? Professora Bárbara, né? E aí ela percebeu que entre eu e meu irmão eu tinha uma certa tendência realmente à arte, né? O meu irmão, por exemplo, meu irmão foi médico. Meu irmão não tinha esse tipo de tendência, esse tipo. O pessoal diz que é dom, né? Mas eu não sei se é dom. Eu acabei entrando em outras escolas depois do Bastilha e fui me aperfeiçoando, né?
até que eu vim, em 72, a ser diretor de arte e criação de agências de propaganda, né? E daí em diante eu juntei a propaganda com as minhas atividades artísticas, né? Agora, você citou uma professora, aí no caso, uma professora de arte mesmo, não é a professora da escola primária, porque com 9 anos você estava certamente na terceira série, com 7 anos, no primeiro ano. A professora ali daquele comecinho já notava em você esse gosto? Sim, sim. Você sabe que antigamente, bem antigamente, né, haviam muitos professores de bairro, né, de escolas de arte, né? Era muito comum as mães, moças, levarem filhos para ter aula de arte junto, né? Porque não é que nem hoje. Hoje tem tudo, tem balé, tem tiro ao alvo, as crianças têm 10 milhões de atividades. Naquela época, a atividade, uma delas era ou música ou então pintura, né? E essa era uma professora exclusivamente de arte, né? Não tinha nada a ver com a minha escola normal, né? E ali acho que eu fiquei 1 ano, 2 anos pintando, alguma coisa por aí. A lembrança mais antiga que você tem de algum desenho, alguma pintura e que você gostou muito daquilo, aquilo já mexia com você? Bom, a lembrança mais antiga que eu tenho é um quadro que eu tenho guardado na minha casa, né? As Sete Chaves, né? É um quadro de 69, se eu não me engano, que é um barco sobre um rio, sobre uma lagoa e árvores e coisa parecida, né? Mas é uma pintura bem acadêmica, né? Lógico, porque eu comecei acadêmico, como a maior parte dos pintores começaram, né? Na vida. E essa é a minha primeira grande lembrança de pintura, né? Qual que é a diferença, Murió, entre o artista plástico que pinta ali o que vem à mente, o que ele imagina, o que está inspirando ali naquele momento, e aquele que pinta a partir da observação? Está lá observando uma paisagem e aí ele começa a colocar na tela aquilo que ele está observando. Bom, o que você pensa, o que você cria, é um exercício sempre na área da arte, né? Então, colocar no papel não é tão fácil assim, você pensando e colocando, porque exige uma série de situações. Primeiro que o artista, o jovem artista, ele realmente tem que ter aulas de desenho e pintura, para conhecer perspectiva, conhecer cor, e vai por aí afora. Não basta pensar e colocar no papel. Vai ficar frustrado, né? Porque muitas vezes não vai conseguir colocar isso no papel, né? Agora, quando você tem uma referência, você está na frente da referência, é muito mais fácil. Existem métodos que você consegue pegar proporções de arte, cor, luz, e aplicar isso no seu trabalho, né? E hoje, desde época que se criou a máquina fotográfica, ficou então muito mais fácil. Você não tinha mais que levar o seu cavalete para o campo, né? E tentar pintar alguma coisa ao vivo. Apesar que tem muita gente que gosta de fazer esse tipo de situação, né? De pintar ao vivo. Com a máquina fotográfica, você fotografa tudo que você quer, vai para o ateliê, e aí você tem todas as possibilidades de proporções e a possibilidade de modificar aquela arte que você acabou fotografando, né? E a sua preferência, qual é? Você já fez de tudo um pouco, já foi a campo ali e botou ali no seu cavalete a tela e observou e fez? Ou o Eu, ideal o canto do ateliê com a sua tranquilidade? eu tenho uma característica, né? Quando eu vou para o meu ateliê, vou para a tela, eu nunca desenho nada, né? Eu não faço nenhum estudo antes para poder dizer, essa tela vai ser flor, essa tela vai ser barco, essa tela vai ter figurinha de X, né? Na verdade, eu olho para a tela e aí eu vejo aquilo que eu vou desenhar, aquilo que eu vou pintar, né? Então, eu não faço nenhum pré-estudo. Paralelamente, eu tenho algumas coisas que são exercícios que eu faço de criação o tempo todo, né? Eu tenho meus sketchbooks, eu tenho aquarela,
e eu tenho coisas que é fácil manusear na mão, né? De você carregar. Então, na minha bolsa, eu tenho sempre um caderno de desenho, né? De repente, eu tenho alguma ideia, eu rabisco aquela ideia, não quer dizer que seja aquela ideia final que eu vá fazer na tela. E vou te contar um segredinho. Tudo que eu desenho, eu não pinto, né? Por incrível que pareça, acabam virando desenhos, Desenhos. esquetes, rascunhos, né? Mas eu não tenho nenhuma tela que eu tenha desenhado, né? Mas já fiz trabalhos ao vivo, trabalho com fotografia, mas não faço. 95% das vezes tudo vai acontecendo na minha cabeça. Imagens vão se juntando durante o passar dos dias e de repente surge uma tela. Você falou da questão do dom. Por que você não acredita que seja dom? Porque um certo momento da minha vida aqui no ateliê, eu resolvi dar aula de pintura, né? Coisa que eu não tenho muita paciência é dar aula de pintura, mas eu resolvi dar aula de pintura. E nessa aula apareceram 3 pessoas incríveis, incríveis. Elas não tinham o dom da pintura, né? O dom do advogado, o dom do médico, né? Na cirurgia, né? Você precisa ter. Eu não acredito muito no dom, mas essas 3 pessoas me mostraram um outro lado diferente da arte. Uma delas chegou um dia, era um rapaz excepcional. A mãe chegou junto com ele aqui, né? E ele trouxe o book dele de desenhos, né? E ela queria que eu desse aula para ele, né? Mas ele era realmente bastante excepcional. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou dar aula para essa criança? Eu não tenho nenhuma facilidade para isso, né? Quando ele abriu o book dele, um dos artistas, o primeiro artista que eu mais adorei e que eu chamo meu símbolo sexual é o Vincent van Gogh, né? Quando ele abriu o livro dele, os desenhos eram idênticos ao do Van Gogh. Ele nunca tinha ido numa escola de pintura, né? Ele, por sinal, chegou a pintar, a desenhar o quarto dele, parecia o quarto do Van Gogh. Aquilo me deixou num alerta, falando, tem alguma coisa diferente nessa situação toda. Dei aula para ele uns 3, 4 anos, né? Daí ele acabou indo para outro tipo de escola, né? Aí apareceu um senhor aqui com 70 anos de idade. Também nunca tinha tido aula de pintura. E a vida dele toda, ele sempre pensou em ter aula de pintura, mas não teve tempo, né? Então ele começou a pintar comigo. Um quadro ele levava 3, 4 meses para fazer. Mas ele tinha uma sensação, um estímulo criativo, um dom, aí vem o dom, né? Das cores, dos traços, ele tinha um traço próprio, mais uma coisa que me chamou bastante atenção. E, por fim, apareceu um senhor aqui também de uns 70 anos, ele trabalhou no Matarazzo, né? Na área têxtil, e ele sempre quis pintar e desenhar, mas ele não tinha dinheiro para poder ir em uma aula de pintura. Começou a pintar comigo. E o foco dele ele tinha 4 filhos, era fazer, num certo momento, 4 telas e deixar para eles quando ele morresse. Então, pasme, ele ficou aqui 1 ano e pouco, né? Terminou as 4 telas, pintava como se tivesse a vida dele toda pintado, né? Terminou as 4 telas, 1 mês depois ele morreu. E cada filha ficou com uma tela. Então, essas coisas me deixam assim meio em dúvida, né? Será que é dom? Será que é uma iluminação de Deus, né? O que será isso, né? Eu prestando atenção aqui nessas 3 histórias, pensei o seguinte: eram artistas que pintavam magistralmente. O que moveu esses 3 artistas a buscarem, que já pintavam magistralmente, a buscar aula de pintura? E a Bom, ponto de te colocar nesse alerta, né? Você falou a palavra alerta, né? o primeiro foi a mãe que trouxe o garoto, né? Que eu acho que ela achava que isso fosse apenas um exercício a mais para ele poder se desenvolver, né? E ele tinha 25 anos com idade de 12 anos, 13 anos, né?
a idade mental de 12, 13 anos. O segundo, provavelmente, fazia rascunhos, né? Em caderninho, papel de pão e coisa parecida. E sempre a vida, ele deve ter trabalhado assim 24 horas por dia para manter a família. Como o segundo também é a mesma coisa, né? Então, o terceiro também é a mesma coisa. Então, essas pessoas se aposentaram e, num certo momento, acho que disseram assim: chegou a minha hora de fazer uma coisa que eu gosto, né? E aí foram para a aula de pintura. Eu acho que é alguma coisa por esse caminho, né, Marco? É. Como é que você avalia hoje a garotada, as novas gerações, em relação ao dom ou não, ao talento, das artes plásticas? Vamos fazer uma comparação aqui, como era antigamente, né? Para a gente a TV era em preto e branco. Hoje você tem todo tipo de tecnologia para todo tipo de situação de audiovisual, de visual, né? Um estímulo completamente diferente para as novas gerações, diferente das nossas gerações, né? Sim. E eu até costumo falar, né? Na nossa época a gente ouvia música. Hoje os jovens não ouvem, eles assistem música porque tem clipes, né? Então a música é sempre acompanhada da cor, enfim, da imagem. Então isso estimula a criatividade, estimula novos artistas, estimula um jeito diferente de artes plásticas. Olha, o jovem. O jovem hoje, você sabe que é muito imediatista, né? Ele não tem paciência, né? Então, quando ele procura um emprego, ele procura para ganhar um dinheiro porque ele quer fazer alguma coisa, comprar um carro, fazer outra coisa. Alguém oferece um pouquinho a mais de dinheiro, ele muda de emprego. Na nossa época, na minha época principalmente, o jovem entrava num emprego como office boy e saía como presidente de uma empresa. Né? Então, ele tinha essa característica de ficar 25, 30 anos, 35 anos numa empresa, né? Nas artes plásticas, eu sempre digo assim que a arte ela é como qualquer outro tipo de profissão, né? É como ser um advogado, é como ser um médico. Precisa, primeiro, estudar. Segundo, pastar. Terceiro, é que vai começar o resultado. Como o jovem é muito imediatista, então, quando na área da arte ele começa a pintar, primeiro ele acha que ele é um pintor, né? Não é que aí vem a história do dom, não é? Ele acha que é legal pintar, desenhar, fazer história em quadrinho. Bom, eu vou passar para a tela. Quando ele chega na tela, ele não entende, não começa a não entender as cores. É o primeiro passo. Segundo passo, ele fez a tela, ele vai tentar vender a sua tela. Aí ele percebe que ele não consegue vender a tela, porque o outro lado, o comprador, precisa gostar do que ele faz. Apesar que eu sempre digo que existe comprador para tudo, né? Então, até achar esse comprador leva um tempo. Quando esse tempo vai se passando e ele não consegue vender, e ele também não está trabalhando, ele começa a entrar em pânico. Ele precisa pagar água, luz, escola e vai por aí afora. Então, eu digo sempre ao pessoal que vem conversar comigo, que eu faço palestra, primeira coisa, você quer começar a pintar, mas tem um emprego no paralelo. Eu, no meu caso, especificamente, eu comecei a pintar, desenvolvi a pintura, mas eu tinha um trabalho paralelo que me sustentava, que era a agência de propaganda, né? Então, eu não tinha o problema do dinheiro, né? Então, com isso, eu podia participar de exposição, eu podia comprar material mais caro, menos caro, e assim por diante, né? Mas o jovem não pensa assim, ele não acha que o material custa caro. Custa muito caro o material para pintura, para desenho, para escultura. Agora, ele acha, então, que eu estou na era da internet. Então, estou na era da internet, eu vou pegar os meus iPads e vou começar a desenhar por iPad, usar programas de computação, mas tudo isso custa dinheiro. Um iPad bom custa R$ 10.000, pelo menos, né? Então, até ele conseguir entrar em curso, é muito dinheiro. Então, o jovem de hoje, imediatista, acaba simplesmente largando a mão da pintura. Se ele tinha o dom, entre aspas, da pintura, ele vai se perder e vai acabar fazendo uma outra coisa, né? Então, qual será o futuro das artes plásticas diante desse cenário? Complicado, Mauro. Eu vejo bastante complicado, apesar que há alguns anos atrás nasceu o NFT, né? Onde você
trabalha no digital, basicamente só no digital, né? E eu acabo dizendo que o fundador da Microsoft, o Bill Gates, né? Uns 30 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, eu me lembro que havia aqui em São Paulo vários bancos de imagem, né? Image Bank, vai por aí, você comprava essas imagens para aplicar nos seus trabalhos, né? E eu me lembro que Bill Gates, de uma certa forma, começou a comprar todos os bancos de imagem no mundo. Então, praticamente, eu considero o pai do digital, né? Quer dizer, o pai da imagem digital. Com isso, o jovem entra num outro patamar, que são as imagens digitais, o NFT. Então, lá no NFT, você coloca, lógico que tem todo um processo, e isso vai dinheiro também, não é simplesmente eu querer colocar a minha imagem para vender, né? Então, tem todo um processo, né? No meu caso, especificamente, eu aprendi com um artista no passado que a melhor situação era fotografar meus quadros e transformar em fotografia, essas fotografias se transformavam em gravura e eu vendia o digital. O artista, ele não vende, ele vende o quadro físico, ele não vende a imagem do quadro, né? Isso é o direito autoral, né? Então eu comecei a vender imagens, como o Romero Brito, num certo momento. Eu conheci o Romero Brito há 30 anos atrás, até expus na galeria dele aqui em São Paulo. O Romero Brito, há 30 anos atrás, ele vendia quadro, até que ele descobriu o digital. Então, ele faz o quadro, ele fotografa e transforma aquilo para o mundo todo. Então, ele vende o quadro que ele iria vender a R$600 mil, $1 milhão, $600 mil, $1 milhão, ele vende 100 milhões de gravuras no mundo todo, né? a R$10 e ganha dinheiro com isso, né? Então, o futuro, aparentemente, é o digital. Mas aonde está o dinheiro continua sendo no que não é digital, né? Nos artistas que foram, que estão em museu, né? Em você tentar fazer uma venda de investimento, né? Mostrar ao mercado que você é um artista de investimento, não é um artista de decoração, né? E mostrando ao mercado essa situação de investimento através dos leilões de arte, de galeria de arte, de exposições no exterior, você passa a ser um artista de mercado, com valor de mercado, né? E aí o jovem já não pensa assim, ele quer vender apenas a imagem dele. Ele vende a imagem daquele trabalho, mas quem vai faturar com isso é quem comprou a imagem, que vai duplicar isso para o mundo todo, né? Mas nós estamos na época da internet, né? É. Rafael Munhoz, você falou em Van Gogh, até disse da seguinte forma, que chega a ser quase um símbolo sexual. O artista plástico ele tem que ter um artista para se inspirar ou não necessariamente? No caso aí, você, Van Gogh. Eu acho que é um caminho, né? Um dos primeiros caminhos é você gostar de algum pintor, né? De algum trabalho, alguma coisa específica, né? Eu, como sou conhecido pelas cores, né? Mas eu sou conhecido pelas cores porque eu não acredito na pessoa que compra aqueles quadros pretos, escuros, de navio afundando. O cara acorda de manhã, olha na parede e vê aquele negócio tétrico, né? Eu sempre acreditei nas cores, né? Então, o primeiro artista que me chamou a atenção foi o Van Gogh, né? O Van Gogh, com os amarelos, apesar que ele usava uma tinta que não era uma boa tinta, ele acabou se modificando com o tempo. O amarelo que a gente vê no Van Gogh hoje não é o que ele pintou no passado, né? Então, o Van Gogh acabou sendo o meu símbolo sexual. O pessoal fala assim, nossa, mas você tinha tesão pelo Van Gogh? Pô, cara, o Van Gogh foi um pintor pré-impressionista, né? Que morou na França, e pelo que eu já li, né? Ele era um cara feio, indelicado, doente, sujo, mal vestido, desagradável e louco. Como é que eu ele pode virar um símbolo sexual? Pela pintura, né? Ele começou a pintar com 27 anos de idade. Mas fora o Van Gogh, e eu tenho uma paixão por todas as cores, aonde eu vou onde eu estou visitando no mundo, eu vou procurar onde tem obras dele, né? Para poder ver de perto, né? E aí vem o Picasso. Picasso é o segundo artista que eu gosto muito, né?
Picasso, num certo momento da vida... Picasso foi o cara mais revolucionário de todos, né, que eu acho assim, né? Mulherengo, ele bebia para boa, ele teve um monte de ateliê, né? Mas o Picasso, ele, num certo momento, ele recebe uma gravura e ele vê aquele rosto todo torto que ele faz, né? E esse eram pinturas africanas. E eu acabei indo para a África e fui ver o que ele foi fazer, né? Só que eu acabei gostando foram dos tecidos africanos que as mulheres usavam. Como eu gosto de cor, eu comecei a gostar das pinturas nordestinas, né? Apliquei aquilo na minha pintura. Aí fui para a África, apliquei os desenhos têxteis das mulheres e as cores na minha pintura, né? E aí, por terceiro, eu tenho um filho que mora na Austrália há 19 anos, né? Eu fui conhecer a pintura australiana e fiquei apaixonada com a forma, com o estilo, com as cores mais amenas, né? Então, eu acabei juntando as três situações e acabei criando o Rafael Murió, que eu sempre, como publicitário, eu chamo de produto de consumo, né? Que fica na prateleira ali para as pessoas comprarem, né? Bom, você está aí no seu ateliê, né? Fica no bairro da Moca, onde você nasceu, né? E permanece até hoje. Você consegue mostrar alguma coisa para a gente? Você preparou Olha, eu vou aí? mostrar um ateliê. Posso? Ah, bora. Vamos mostrar o que eu estou pintando agora. Vai aí que eu vou tirar o... Eu estou no telefone. Deixa eu ver como é que eu faço para virar. Já, eu vou virar aí. Vamos lá. Bom, deixa eu ver como é que eu faço para virar. Deixa eu virar aqui, peraí. Acho que nem precisa, Murió. Do jeito que você está aí, com a câmera frontal, você consegue Isso. se manter na tela e mostrando os trabalhos, olha aí. Para ver? Dá Esse é para um ver? trabalho. Dá para ver? Esse é Dá um para ver. trabalho que estou terminando agora. Eu já fiz ele 70%, né? Veja que ele é cheio de detalhe. Dá para ver? Dá para ver. Sim. Ele é cheio de detalhes, né? Mas é uma tela de 1 metro por 1 metro. Aqui é onde eu desenho, né? É onde eu pinto. É o seu espaço. É o meu espaço. Eu daqui eu vejo, dá para você consegue ver um espaço que eu tenho verde? Sim, tem uma área verde aí fora, um paisagismo, Eu tenho além aí da sua janela. eu tenho 4 cachorros, né? Então eu fico vendo meus cachorros, fico vendo a chuva, fico vendo o tempo. E aqui eu tenho minhas tintas, pincéis, dá para ver? Sim. Bom, essa tela, perdão, essa tela que você está mostrando para a gente, de um por um, qual a ideia? Nasce como essa proposta? O que você está Eu pintando? aqui, dá para você consegue chegar às Três Marias? As três mulheres que eu estou Vai mais fazendo? para a sua direita, vai mais para a sua direita. Sim, 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 agora sim, estamos vendo. Então, eu São chamo de As as Três três, Marias, as três Marias, sim. né? E aí eu vou colocando uma série de situações, por exemplo, eu não sei se você consegue ver, eu como toco piano e música, eu ponho na tela, dá Ótimo, para ver? dá para ver? Eu coloco o nascimento através da galinha, que vai haver um ovo por aqui, né? Eu vou ter um ovo, né? E aí vem o figurativismo do africano, né? Você consegue ver os detalhes? Sim, mais à sua esquerda, Mais à minha esquerda? é isso? Isso. Aham. Então você tem os desenhos africanos, né? Mais ou menos, né? Que eu acabo de uma certa forma modificando eles, né? Você está produzindo essa tela para alguém, encomenda para alguém? Não, simplesmente você iniciou. Eu iniciei o trabalho, né? E no meu tempo de pintura, eu tento não parar de pintar, né? Uhum. A pintura é um exercício, né, Marco? Você acaba esquecendo, né? Você acaba esquecendo a cor. Se eu de um dia para outro, por exemplo, né?
eu tenho ao lado da tela um lugar onde eu coloco as tintas, né? À medida que eu vou pintando, os tubos de tinta, os tons de tinta, eu vou colocando num certo canto, para não esquecer o que eu fiz no dia seguinte. Eu tenho uma memória muito curta, né? Se você me perguntar o que eu desenhei ontem, não sei, não vou saber. O que eu comi ontem, então, nem se fala, né? A memória passada minha mãe, às vezes, ela chegava em casa e falava assim: você lembra quando você fazia isso? Não lembro, né? Não tenho essa memória. Mas, de repente, eu tenho uns cliques e acabo lembrando das coisas, né? Então, eu tenho um sistema de trabalho onde eu estou na tela, eu tenho as tintas, o tipo de pincel que eu estou usando, né? Para no dia seguinte eu não esquecer o que eu estou fazendo. Então, eu continuo. Mas eu estou sempre pintando, ou estou fazendo aquarela, ou estou fazendo esquete, ou estou me comunicando com o meu público, né? Porque eu tenho uma rede social razoavelmente grande, né? No Facebook eu tenho mais de 30 pessoas que me seguem, no Instagram eu tenho quase 3.000, e no Twitter eu tenho quase 3.000, no TikTok eu tenho quase 3.000, né? Então, essas pessoas eu me comunico diariamente, ou mostrando quadro, ou com pensamentos meus de arte, ou fazendo live. E a outra coisa que eu gosto muito é música, né? Sim. Então, Você eu toca piano. eu toco piano e violão, né? Eu nasci também na música, né? E eu tive o primeiro conjunto infantil do Brasil chamado The Little Boys. Eu cheguei a tocar na Jovem Guarda, né? Mas também, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a fazer jingle, né? Então, e foi difícil saber o que eu queria fazer, se eu queria pintar ou se eu queria ser músico ou se eu queria ser Ou depois mais para frente publicitário. publicitário, né? E aí, como músico, foi o primeiro que foi cortado, né? Porque pai e mãe naquela época, eu com 12 anos, 13 anos, achava o músico era vagabundo, né? Era um cara vagabundo. Então, cortaram. A minha guitarra foi parar no espaço, só tinha um piano, né? E que tocava só para o meu pai e para minha mãe, né? Mas eu continuei a desenvolver o piano e o violão, né? Eu só não faço profissionalmente, né? Sim. Mas continuo. Olha, pessoal, esse é Rafael Murió, artista plástico, nosso convidado de hoje aqui nessa conversa de início de semana no programa Gente que Fala, pela AltV, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. A gente vai fazer uma parada breve aqui, mensagem do nosso apoiador no intervalo e, na sequência aqui, mais conversa com o Rafael Murió. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo isso à sua disposição para você acompanhar a jornada de hoje do programa Gente que Fala, segunda-feira, início de semana, uma conversa sobre cultura, sobre artes plásticas com o artista plástico Rafael Murió. Murió, seguinte, olha, em meio a um contexto extremamente conturbado com a pandemia, muitos profissionais do mercado de arte brasileiro têm relatado um período de resultados positivos nas vendas, beneficiados tanto pela expansão do virtual quanto pela retomada recente do presencial. Como é que está esse momento aí para viver de arte no pós-pandemia? Não sei se podemos dizer pós-pandemia, porque afinal de contas ainda vivemos a pandemia. Até porque você teve uma virada de mesa aí também, você já contou para a gente que em algum momento as artes plásticas se encontraram com a publicidade aí na sua vida, e a publicidade durou até a pandemia, e você fechou a sua agência, né? Então, como é que ficou a vida depois disso?
Bom, você sabe que os 6 primeiros meses, como todo mundo, fiquei sem saber o que fazer de verdade, né? Apesar de eu ter uma estrutura já de comunicação bastante ampla, né? E ter loja virtual e ter algumas situações na internet, né? Mas 6 meses eu fiquei como todo mundo, né? A ver navios, né? Mas também eu fiquei numa situação assim muito interessante. Eu comecei a sossegar, porque sabe, ter vida de artista é como eu disse, é como ser um advogado, é como ser um médico. Então, você acaba tendo clientes o tempo todo te chamando, eu preciso de um quadro para cá, o outro precisa de um quadro para lá, eu preciso de um desenho para cá, e vai por aí. E o tempo não para, né? As coisas não param, né? Você está sempre agitado. E isso me dava uma certa, uma certa barreira criativa, né? Então, eu não tinha tempo de pensar em coisas novas. Eu tinha tempo em desenvolver o que eu estava fazendo, mas não em momentos de coisas novas, né? Mas o mercado mudou. Eu achei que não fosse mudar da forma como ele mudou, né? Então, aconteceram coisas como... Eu era um cara presencial, quer dizer, eu estava na galeria, mas meu quadro estava presencialmente junto ao público, né? E eu, como artista, estava presencialmente, e o artista ajuda a vender, né? Ajuda a vender assim, ele faz o social, porque ele não vende nada. Quem vende é o dono da galeria, é o marchand, né? Ou coisa parecida, porque arte e grana não se misturam, né? O artista, na verdade, nunca sabe se vender, né? O artista ele vende o seu trabalho para poder pagar o seu dia a dia, a sua comida, a sua luz, a sua água, a sua escola, né? Mas o artista não sabe ganhar dinheiro, na verdade, na maior parte das vezes, né? Então precisa alguém para vender o trabalho dele. Mas nesse momento que eu não tava presencialmente, né? Mas eu estava em leilões de arte. Mas os leilões também não tinham mais as ações presenciais, né? Mas o mercado deu uma mudada bastante grande. Os leilões passaram a ser virtuais, as galerias passaram a ser virtuais, aí as lojas virtuais tiveram um grande peso no dia a dia do artista, né? E eu vi um novo caminho, uma nova situação para o mercado. E o mercado foi para esse novo caminho. Então, os artistas, na verdade, a cultura no geral, ela não sofreu tanto, né? Ao contrário, tem muitas áreas, galeristas, leiloeiros, ganharam dinheiro, a mais do que muitas vezes a mais do que estavam ganhando, né? E a área digital acabou sendo mais uma área de se poder ter investimentos, né? Tanto é que você tem algumas coisas muito loucas, né? Se criaram mundos paralelos, né? Por exemplo, a Nike acabou vendendo o ano passado ou esse ano um tênis de US$ 1 milhão, um tênis que não existe, né? Acabou vendendo a imagem de um tênis que não existe. Um artista plástico italiano acabou fazendo uma escultura e colocando numa rua que não existia, uma escultura que não existia, que ele vendeu também à base de US$ 1 milhão. Mas a coisa não existe em lugar nenhum. Ela não existe. Palpavelmente, ela não existe, né? Então, surgiram-se outras situações para o artista poder viver, né? Você está falando é o que você já contou anteriormente para a gente, que é o advento do NFT, não é isso? É isso que impulsionou, a pandemia acabou impulsionando o NFT. Sim, exatamente. O NFT acabou sendo hoje uma arma estratégica muito grande para o artista, né? Tem uma coisa muito legal, Rafael, que é o seguinte, que eu li aqui. Você escreveu para o Orbis News na semana passada. O Orbis News é a nossa plataforma aqui de artigos e opiniões, de notáveis, de personalidades, com a direção do nosso diretor aqui do programa Gente que Fala, o jornalista Fausto Camunha. E no seu artigo na semana passada, você disse assim: eu estava pensando como seria a coluna dessa semana quando lembrei que hoje em dia existe uma onda de comunicação que é assistir seriados pelos canais da Netflix, HBO, Amazon Prime Video, entre outros. Neste caso, são filmes com vários episódios. Enquanto escrevia essa matéria, pensava por que não fazer uma série cultural com pessoas falando semanalmente sobre o que acontece na Avenida Paulista relativo à cultura. E aí você conta aqui no seu artigo que você faz esse trabalho, que se chama Café com Arte, Rafael Murió.
todos os sábados a partir das 9 da manhã. Quem é que te acompanha nisso? Como é que funciona? Nossa, isso é muito legal, Marco, é muito Então, legal. conte para a gente. Há uns 5, 6 anos, ou um pouco mais atrás, né? Eu estava sentado no café da Livraria Cultura, né? E estava com meu caderninho desenhando, né? E aí uma ou outra pessoa passava na minha frente, olhava, até que às vezes sentavam e ficavam conversando comigo sobre arte, sobre o que eu estava fazendo, né? Daí veio a ideia de fazer um café de arte no dia a dia, no final de semana. Eu, como gosto muito da Avenida Paulista, né? Então, todos os sábados é muito comum eu andar na Avenida Paulista. Eu não gosto dela de domingo. Aquele monte de gente, monte de situação, monte de atração. E eu gosto dela no sábado. Então, eu comecei a fazer o café com o Rafael Mulher na Livraria Cultura, né? E comecei a anunciar, porque eu fazia um programa de terça-feira sobre cultura na internet, né? Toda terça-feira, às 7 horas da noite, né? E eu já tinha um público que me acompanhava nesse trabalho de internet, né? E aí começaram a vir gente, mas do país todo. É isso que é engraçado, né? Do país todo. De repente aparecia um artista do Nordeste, de repente aparecia um artista do Paraná, de repente vinha uma pessoa de Santos, do Guarujá. E a gente sentava e ficava tomando café, eu desenhando, e já levava, num certo momento já levava papel e caneta para as pessoas também desenharem um pouquinho, né? E a gente falava de arte. Dali a gente saía, tomava eu tomava o segundo belo café, que o primeiro era em casa, né? O segundo belo café. É. E aí a gente saía dali, e como a Paulista é rica em cultura, né? em arte, né? A gente saía para ver alguns programas que aconteciam na Paulista, né? Tipo MASP, tipo Instituto Moreira Salles, e vai por aí afora, né? Eu saía com esse grupo. Ou, às vezes, a gente saía da Paulista e ia para o centro, ia para o CCBB, né? O Banco do Brasil, ia para a Caixa Econômica Cultural, né? Então, a gente saía e, quando chegava na hora do almoço, nós almoçávamos juntos. E, geralmente, a gente almoça junto. É mais um momento que a gente fala não só de arte e cultura, né? Mas também fala de família, fala de futuro de cada um na sua área de pintura, né? E se tornou uma coisa marcante para mim até antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, eu parei o café com o Rafael Murió e comecei novamente a fazê-lo essa semana, né? Semana passada com o Instituto Moreira Salles. O café da Livraria Cultura, infelizmente, fechou. A própria Livraria Cultura, infelizmente, está em péssimo estado, né? Então, a gente começou a fazer o café no Instituto Moreira Salles, né? Mas, infelizmente, a cultura nesse país está no estado que está, né? Não por culpa desse governo ou dos outros governos, ela está porque está, né? Então, a partir de agora, no Instituto Moreira Salles, todos os sábados, dá essa ficha técnica, como é que as pessoas, então, os artistas podem te acompanhar? Artistas e, evidentemente, não artistas, aqueles que gostam da arte e querem te acompanhar. A gente se encontra no Instituto Moreira Salles às 10 horas da manhã, porque é a hora que o Moreira Salles abre. Tomamos um café. Quem quiser participar, é só entrar no meu Instagram, Rafael Murió, _ artista plástico, e me avisar que vai, né? Para que eu possa estar lá à disposição. Se não tiver ninguém que vá, provavelmente eu não irei. Mas, normalmente, eu vou lá para desenhar pelo menos 2 horas. Eu fico lá fazendo meus esquetes, né? Você atua também, tem teatro na sua vida, a literatura, que outras artes aparecem mais, Murió? Olha, eu já tive teatro, já fiz alguma coisa de teatro, mas coisa estudantil, né? Literatura, eu escrevo alguma coisa, mas nada publicado até hoje, né? Eu fico mais realmente dirigido à música e à pintura, né? Para a gente falar de música, né? Semana passada, infelizmente, o Brasil aí perdendo grandes nomes, né? Gal Costa e Rolando Boldrin.
essa coisa impressionante da coincidência das duas mortes no mesmo dia, o impacto dessas perdas. Como é que você recebeu isso naquele momento? Um vazio, Marco. Nós ficamos num vazio. Com a perda dele, se perdeu um pedaço da música brasileira, se perdeu referências do nosso caminho artístico. Agora o Brasil está mais um pouquinho mudo, né? É uma tristeza você ver pessoas que são da sua geração, né, indo embora. Mas está na hora, né? Está na hora. Até o sargento Dos Trapalhões, dos Trapalhões foi embora, que também fez parte da minha vida, né? né? Então, daqui a pouco outros nomes irão, mas é um vazio, né? Realmente é um vazio na nossa cultura, né? Que você tinha na Gal, tamanha a sua predileção aí também pelas coisas do Nordeste. A gente vê aí no seu ateliê algumas coisas que você trouxe de lá e essa predileção também pela cultura nordestina. Olha, uma delas eu tenho um grande amigo chamado Manuel Barembem. Manuel Barembem, na área musical, é uma pessoa bastante conhecida, né? Foi diretor e presidente de várias gravadoras, né, do mercado, mas uma característica dele foi ele ter lançado um monte de artistas, Chico Buarque de Holanda, Novos Baianos e coisa parecida, né? Ele lançou festivais da Record e vai por aí afora. E ele trabalhou comigo aqui no meu escritório, né? E uma das coisas maravilhosas, né, que ele conta as histórias dos novos baianos, né? Então, aí você tem Caetano, você tem Gil, você tem Gal, você tem Bethânia, e vai por aí afora. Toda essa turma da época dos novos baianos, né? Nem todos fizeram parte dos novos baianos, né? Mas as histórias de música dessa turma são incríveis, né? A história que eu digo é o outro lado do palco. Não é aquela história que está na literatura, né? Mas do outro lado do palco. Por exemplo, o rei da bossa nova, né? Esqueci o nome dele agora, da bossa nova. Bom, não vem ao caso. Mas ele ia num prédio que havia na Avenida São Luís, onde ficava Caetano, Gil, né? Era tudo bicho grilo, né? E os caras não tinham dinheiro, não tinham nenhum tostão, né? Nem para comer. Então ele acabava deixando dinheiro para essa turma para poder almoçar, jantar e pagar o aluguel do apartamento, né? Gilberto, João como é que é Gilberto? o nome dele? Hã? João Gilberto? João Sim. Gilberto, isso. João Gilberto foi uma pessoa incrível, né? Tanto é adorado por ele, pelos novos baianos, né? Então você tem a música de São Paulo feita pelo Caetano, que ele fez entre a Avenida São Luís e a Avenida Ipiranga, né? Então as histórias do outro lado do palco é que são legal. Manuel sempre contou as histórias para mim de como acontecer, né? Essa turma toda, né? Então, e como eu gosto, como você falou, do Nordeste, né? Eu fico mais próximo ainda de uma Gal Costa, de uma Bethânia, de um Gil, de um Caetano, né? Não sei por quê, acho que na outra encarnação eu nasci no Nordeste, né? Mas tenho uma nora nordestina, paraibana, né? Então, de alguma forma, meus netos e netas por parte dela, netas, né? Têm sangue nordestino, né? Não é legal? Sim. Como é que você define o mercado de arte brasileira? O que dá para considerar arte brasileira? Bom, primeiro que a arte brasileira ela começa antes da descoberta do Brasil. Você tem os indígenas com suas cerâmicas, né? Então você vê nesse espaço a arte brasileira. Dali em diante vem realmente os artistas que se desenvolveram. A um certo momento, isso pensando na minha época passada, você não tinha uma arte brasileira. Você tinha artistas que saíam do Brasil para visitar museus e coisas parecidas, né? E dali voltavam tendo participado de ateliês e coisa no gênero, voltavam a desenvolver seu trabalho, né? Como o Grupo Santa Helena,
o grupo de arte moderna, e vai por aí afora, né? Mas a arte brasileira, eu gostaria de destacar um nome que foi uma pessoa que me ajudou muito e foi um outro símbolo sexual da minha vida. Esse é o meu símbolo sexual brasileiro, que foi o Aldemir Martins, né? Aldemir Martins, grande artista, né? Durante mais de 10 anos frequentou aqui o meu ateliê, eu mais de 10 anos frequentei o ateliê dele, né? Ele tinha umas situações de arte muito legal, né? Um dia ele passeando pelo Nordeste, né? Voltando para a capital, ele estava com sede, né? De carro, estava com sede, parou numa casa, numa região qualquer, né? E bateu lá e pediu água, né? Então a pessoa muito gentil, né? Como o nordestino muito gentil, né? Fez ele sentar na cozinha, como antigamente a gente fazia com a avó da gente, né? Quando a gente chegava na casa da avó da gente, a gente sentava na cozinha para tomar café com todo mundo, né? Então ele sentou e o ajudante dele que estava com ele viu uma lata de sorvete em cima da geladeira, né? E aí ele perguntou para a pessoa: puxa, essa lata aí desenhada, que legal, né? Ela falou: essa lata ninguém leva de casa, é uma lata artística, né? Ele falou assim: mas como é artística, né? Ela é de um grande artista paraibano, nordestino, né? Que é o Aldemir Martins. Aí ele começou a rir, ele falou assim: mas eu sou Aldemir Martins, né? A senhora ficou louca, né? Ficou abismada, né? Com a arte dele, e ele acabou dando um autógrafo, né? Aldemir fez aqui durante 10 anos o almoço de jantar dos amigos do Aldemir na época de Natal, né? Então, aqui no meu ateliê, vinham os maiores artistas do mercado brasileiro, né? Mas, como eu também fui fora ver os trabalhos de outros artistas, porque num certo momento você só tinha livros para poder encontrar e desenvolver seu trabalho, né? Hoje não, hoje é tudo muito fácil, né? Para você ter uma ideia, eu tenho, acredito que mais de 5.000 artistas no mundo que me mandam material de tudo quanto é forma, né? E eu analiso o material das pessoas e vou melhorando o meu tipo de trabalho. Chego até descobrir artistas do outro lado do mundo que estão fazendo muita coisa parecida com a minha, né? Então, esse é o que eles chamam de inconsciente coletivo, né? Você pretende voltar, Rafael Murió, para a publicidade de alguma maneira, não da forma como já ocorreu, mas esse caminho de volta existe? Em algum momento você pensa nisso? Não, 68 anos, é difícil, né? Porque ser publicitário é como ser um psicólogo. Você senta na frente do cliente, o cliente te conta a vida toda durante 90 minutos e 10 minutos é de trabalho, né? Bom, isso foram mais de 40 anos, isso, né? Lógico que a parte criativa é o que eu mais gosto, né? Desenvolver trabalhos para que o público reconheça um produto. Aqui eu tenho vários produtos que a gente lançou, Tefal, Telefunken, vai por aí afora, tem um monte. Eu trabalhei para mais de 450 empresas, né? Até a Globo eu trabalhei. Para a Globo eu trabalhei. Mas cansei. Há uns 10 anos atrás, eu já tinha dito que ia parar, mas isso é que nem pinga, né? Você não para da noite para o dia, né? 5 anos atrás, virei para o meu filho, que depois assumiu a agência, né? E disse para ele assim: você tem 5 anos que eu vou ficar, que eu ainda fico na agência. Daqui a 5 anos eu só sou pintor, mais nada. E foi isso que aconteceu. Quando deu 5 anos, querendo ou não querendo, eu comecei só a pintar e fui esquecendo a propaganda. Mesmo assim, nesses 4 anos, a propaganda toda mudou, né? O que a gente fazia de colocar anúncio na Globo, no Estado, na Folha, onde se ganhava dinheiro com essa situação toda, de certa forma acabou, porque viraram blogs, viraram outras situações onde a pessoa, ao invés de investir 100 mil reais em 30 segundos da Globo, investe 5 mil reais num rapaz que tem 2, 3, 4 milhões de seguidores na área, por exemplo, de tênis, né?
que faz alpinismo, então ele faz um anúncio de R$ 5.000, né? Então, a propaganda toda mudou. Você precisa conhecer estratégia de internet mais profundamente, que não é aquela estratégia que a gente desenvolveu no marketing no passado. Sim, mas essa democratização da publicidade, acho que a gente pode tratar assim, porque aquele que pagava 100 mil na Globo, hoje não é mais assim, aí outro pode pagar 5 mil ali numa situação mais factível para ele, né? Então, isso traz uma democratização, traz também um respiro para a própria artes plásticas também, né? Porque que acaba encontrando um outro mercado, que estava ali só naqueles 100 mil da Globo, né? Mas você imagina, eu estou na fase realmente de estar aposentado, né? Então, você precisa, com 68 anos, conhecer a tecnologia dessa situação toda que muda dia a dia. Então, os programas mudam, os Photoshop da vida mudam a cada segundo, né? Então, você precisa estar atualizado. No passado muito próximo, por exemplo, eu cobrava para fazer um folheto R$ 3.000. Hoje, qualquer um que está na propaganda, ele cobra R$ 50 para fazer um folheto, né? Cobra R$ 50 porque existem apps e mais apps no mundo todo que você compra esses layouts de folheto, catálogo, anúncio e vai por aí Sim, afora. tem aos montes. Há um monte. Então, você, como empresário, não vale mais a pena possuir uma agência de propaganda dentro dos moldes que a gente tinha com os moldes de hoje. Lógico, você tem toda a razão, e ficou mais democrático. Todo mundo tem condição hoje de mostrar o seu produto, mostrar a sua empresa de uma forma extremamente barata e alcançando mais do que uma Veja no passado, né? A Veja no passado fazia 600 mil, 800 mil de tiragem, você multiplicava por 4, eram 2.400.000 pessoas lendo a Veja semanalmente. Hoje, um menino aí qualquer no blog, uma moça no blog, tem 3, 4 milhões de pessoas que ele vende o espaço dele a um valor extremamente curto, né? Rafael Murió, seu conselho, né, o que você pode dizer para os atuais artistas, para aqueles que querem ser artistas, que vão para esse meio, vão para esse caminho? Quais são os seus conselhos, suas dicas? Bom, hoje em dia, Marco, existem milhares de pessoas que estão colocando a sua arte na rua, né? Então, a primeira situação, comece realmente a desenhar, a estudar desenho, a pintar, mas sempre no paralelo tenha uma outra empresa que você trabalhe, para não se frustrar. Perdão. Porque se não vier dinheiro de algum lugar, ele não tem tempo hábil para respirar e se colocar dentro do mercado. É fácil se colocar no mercado? Não é fácil. Existe uma escada, existem vários degraus para subir, até que se consiga se autossustentar. Quando chegar esse momento, é a hora de virar um artista plástico. Essa coisa de ter plano A e plano B ali no paralelo é difícil, né, para o artista, né? Porque eu falo, às vezes, até como jornalista, a gente não sabe fazer outra coisa da vida, não é? Não é difícil você ter um outro plano para correr no paralelo? Olha, Mauro, pode ser que seja difícil. O artista é um cara que vive nas nuvens, criativo, não sei o que lá, né? Então, isso é real, isso é real. Mas se ele não tiver, seja lá o que for, ele trabalha no McDonald's, no caixa, coisas que não têm nada a ver com ele, né? Mas que ele tenha um Uma recebimento no final do subsistência, mês, né? ele vai embora, porque ele pode trabalhar o dia inteiro, mas à noite ele continua a desenhar e pintar, né? Sábado e domingo ele continua a desenhar e pintar, nas folgas ele continua desenhando e pintando, né? Ele tem que dar tempo a ele mesmo. O advogado também não dá tempo a ele mesmo quando ele vai para a faculdade. Todo mundo acaba trabalhando e estudando, fazendo faculdade. O médico, então, nem se fala, né? O médico, chega um momento que ele fica preso no pronto-socorro, ele não tem outro ganho, né? A não ser aquilo que ele faz de residência, né? Então, é mais complicado ainda. Mas o artista tem condição de fazer as duas coisas no paralelo, né?
Eu fiz. Sim. Rafael, nosso tempo se esgotando por aqui. Sua mensagem final, sua despedida. E o agradecimento por Eu essa quero nossa conversa. agradecer ao Gente que Fala, agradecer você. Confesso que eu estava nervoso no começo. Falei, nossa, o que vai acontecer? Fazer um programa de 1 hora. A gente faz live, né? Costuma fazer alguma live, mas sempre tem mais pessoas e acabo fazendo uma série de perguntas e você vai desenvolvendo. Mas eu agradeço bastante ao Fausto Camunha. E vamos lá, o que precisar, nós estamos aqui. Falando de arte, fale com o Rafael Murió. Rafael Murió, eu confesso aqui também o nervosismo, e nós compartilhamos aqui o nosso nervosismo, porque aqui também, diante do artista, a situação também não é fácil. Aqui os meus caminhos para extrair de você as melhores histórias, a conversa mais saborosa, mais picante, isso é um desafio. E isso, né, a gente parece que a cada entrevista parece que você nunca fez isso na vida. Parece que é a primeira vez, né? É verdade. Mas muito obrigado por essa nossa conversa, por trazer todas essas informações para o nosso público, para aqueles que gostam de arte, para os artistas em geral também. A gente vai se encontrar numa próxima oportunidade, certamente. Rafael Murió, artista plástico, nessa nossa conversa. Fala, Murió. Uma coisa que eu esqueci. Um beijo para a Zenilda, Sim. para a Lídia e para o Pedro. Obrigado aí por tudo que vocês fizeram, tá? Tá dito. Rafael Murió, artista plástico aqui nessa nossa conversa de hoje, segunda-feira, iniciando muito bem essa nossa semana, no programa Gente que Fala, que tem realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você, espectador, você, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã, aqui pela AltV e também pelas redes sociais, a partir do meio-dia. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.